música que curou o silêncio de um pai. Um pai se trancou no silêncio por anos. Mas ele não sabia que a chave para libertá-lo estava escondida numa melodia que sua falecida esposa deixou para trás. A poeira na cidade de Ponta das Brisas tinha uma qualidade quase sentimental, depositando-se sobre os móveis da casa de Rogério não como sujeira, mas como uma mortalha de veludo sobre relíquias de um tempo extinto. Cada partícula parecia carregar o peso de uma memória, de uma risada que não ecoava mais, de um perfume de jasmim que se desvanecera da cortina da sala. Rogério, um homem que antes construía futuros com as próprias mãos, um marceneiro cuja oficina nos fundos do quintal era uma sinfonia de serras e plainas, agora era uma estátua de si mesmo. Sentado na poltrona de couro gasta, a mesma onde Marina, sua esposa, costumava ler por horas a fio, ele passava os dias. Seus olhos, antes cinzentos e vivos como o mar de inverno, agora eram poças estagnadas, fixas num ponto invisível da parede oposta, um ponto onde talvez a vida ainda fizesse algum sentido. O silêncio dele não era apenas ausência de som, era uma presença física, densa e sufocante, que absorvia qualquer ruído que ousasse perturbá-lo. O tic-tac do relógio de pêndulo na parede parecia lutar para se fazer ouvir, cada segundo uma batalha perdida. Fazia 2 anos, 3 meses e 12 dias desde o acidente. Uma tarde chuvosa, um cruzamento traiçoeiro e o telefonema que partiu o mundo de Rogério em 2. Desde então, as palavras morreram em sua garganta. Não por falta de capacidade, mas por uma recusa visceral em dar voz a um mundo que já não continha a voz dela. Seu filho, Léo, era o único som persistente naquela casa-mausoléu. Aos 20 anos, ele carregava nos ombros não apenas a própria dor, mas o fardo do silêncio do pai. Léo tentara de tudo. Conversas, programas de televisão, velhos amigos que vinham e saíam com o mesmo olhar de pena. Nada. A única coisa que Léo tinha, a única linguagem que ainda não havia sido completamente engolida pelo vácuo, era a música. Ele herdara o violão da mãe, um instrumento antigo de Jacarandá, e o talento dela para arrancar melodias da alma. Todos os dias, no canto oposto da sala, Léo tocava. Não eram canções alegres ou barulhentas, mas acordes melancólicos, peças instrumentais que ele mesmo compunha, tentando tecer uma ponte sonora sobre o abismo que os separava. Ele tocava para o pai, mas também para si mesmo, para não se afogar junto com ele. As notas flutuavam pelo ar pesado, contornavam os móveis cobertos, batiam contra a barreira invisível que envolvia Rogério e recuavam, impotentes. O pai não reagia. Nenhuma contração muscular, nenhum desvio no olhar, nada. Era como tocar para uma parede. Às vezes, a frustração corroía Léo por dentro. Ele sentia vontade de gritar, de sacudir o pai, de quebrar o violão contra o chão. Mas então ele olhava para aquela figura encolhida, um gigante reduzido a uma sombra, e a raiva se dissolvia em uma tristeza profunda e compassiva. Ele sabia que o pai não estava ali por escolha, mas porque estava perdido em algum labirinto de dor do qual não encontrava saída. A rotina era imutável. Léo acordava, preparava um café da manhã que Rogério mal tocava, limpava o que era estritamente necessário para que não vivessem na imundície completa, e depois se sentava com o violão. A música era sua prece, sua terapia, sua última e teimosa centelha de esperança. A vizinhança já se acostumara com a melodia solitária que emanava da casa número 74 da Rua das Gaivotas, uma trilha sonora para a tragédia silenciosa que todos conheciam, mas ninguém sabia como remediar. A oficina nos fundos continuava trancada, as ferramentas cobertas pela mesma poeira sentimental, esperando por mãos que talvez nunca mais voltassem a criar. A esperança de Léo estava se esfarelando como as páginas de um livro velho. A repetição diária do seu ritual musical começava a soar mais como um lamento do que como uma tentativa de resgate. O violão parecia mais pesado em suas mãos, os acordes mais vazios. Ele estava à beira de se render, de aceitar que o pai que conhecera estava perdido para sempre, uma concha vazia na poltrona de couro. Numa tarde particularmente cinzenta, quando até o céu de Ponta das Brisas parecia ter desistido, Léo subiu ao sótão. Não procurava nada em específico, talvez apenas um refúgio do silêncio opressor do andar de baixo. O ar ali era ainda mais denso, carregado com o cheiro de madeira antiga e papel.
Caixas e mais caixas guardavam os fragmentos da vida de Marina. Roupas, livros, álbuns de fotografia. Numa caixa de sapatos amarrada com um barbante desbotado, ele encontrou o que não sabia que procurava. Eram partituras antigas, algumas impressas, outras escritas à mão com a caligrafia elegante e apressada de sua mãe. Ele folheou as páginas, sentindo a textura do papel sob os dedos, um contato quase fantasmagórico. E então, no fundo da caixa, encontrou uma folha solta, diferente das outras. Era uma composição inacabada. Apenas uma melodia principal, sem harmonia ou acompanhamento, com anotações e rabiscos nas margens. O título, escrito no topo, era Canção para o Amanhã. Uma faca invisível torceu-se no peito de Léo. Ele não se lembrava de ter ouvido aquela melodia antes. Devia ser algo que ela estava criando pouco antes de partir. Ele desceu as escadas com a folha na mão, o coração batendo um ritmo estranho, uma mistura de dor e uma curiosidade febril. Sentou-se em seu lugar de sempre, ajeitou a partitura na estante e olhou para o pai. A mesma pose, o mesmo olhar perdido. Léo respirou fundo e seus dedos encontraram as cordas. Ele começou a tocar a melodia, de forma hesitante a princípio, decifrando as notas uma a uma. Era uma melodia simples, mas com uma beleza dolorosa. Havia nela uma sensação de anseio, de algo que se estende para alcançar o que está logo além do horizonte. Era a cara de Marina. Pura, otimista, mas com um toque de melancolia. Ele tocou a melodia 1, 2, 3 vezes. E então, algo aconteceu. Algo minúsculo, quase imperceptível, mas que para Léo foi como um trovão. Um dos dedos da mão direita de Rogério, que repousava inerte sobre o braço da poltrona, se contraiu. Uma vez. 2. Léo quase parou de tocar, o fôlego preso na garganta. Ele se forçou a continuar, repetindo o tema, e observou o pai com uma intensidade que doía. A cabeça de Rogério, sempre pendida para o lado, moveu-se 1 milímetro na sua direção. E então, o milagre. Do canto do olho esquerdo de Rogério, uma única lágrima escapou. Ela não rolou, apenas se acumulou ali, um diamante líquido de dor represada, brilhando sob a luz fraca da tarde. Léo sentiu o corpo todo se arrepiar. Não era uma cura, não era uma conversa, mas era uma resposta. A primeira em mais de 2 anos. A música, aquela melodia específica, havia encontrado uma fresta na muralha de apatia. Era uma chave. Ele não sabia que porta ela abriria, ou o que encontraria do outro lado, mas pela primeira vez em muito, muito tempo, Léo não estava mais tocando para uma estátua. Ele estava tocando para seu pai. Ele continuou a tocar, agora com uma nova energia, improvisando harmonias suaves, preenchendo os espaços que sua mãe deixara em branco, como se os dois, juntos, estivessem terminando a canção. A lágrima no olho de Rogério finalmente escorregou, traçando um caminho lento e silencioso pela pele enrugada de seu rosto. Aquele pequeno sinal de vida foi o catalisador de uma mudança lenta, mas profunda. Léo agarrou-se à canção para o amanhã como um náufrago a uma tábua de salvação. Todos os dias, ele a tocava. Tornou-se o hino daquela casa, a nova linguagem entre pai e filho. Aos poucos, a melodia começou a reconstruir o que a tragédia havia demolido. As reações de Rogério, a princípio, continuaram sutis. Um piscar de olhos mais demorado, um suspiro que quebrava a respiração ritmada e vazia. Certa manhã, enquanto Léo tocava, Rogério virou a cabeça e olhou diretamente para o violão. Seus olhos não estavam mais vazios, havia neles uma sombra de reconhecimento, uma dor consciente que, por mais terrível que fosse, era infinitamente melhor que o nada. Léo começou a trazer outros elementos da vida de Marina para a sala. Colocou um vaso com jasmins frescos na mesinha de centro. O cheiro, misturado à melodia, pareceu agitar algo mais profundo em Rogério. Numa tarde, Léo encontrou o pai de pé, ao lado da estante, com um dos álbuns de fotografia de Marina nas mãos. Ele não o abriu, apenas o segurava. Foi um progresso monumental. A música não era uma mágica, mas um convite. Um convite para que Rogério se permitisse sentir de novo,
para que entendesse que lembrar de Marina não precisava ser apenas dor, mas também a celebração do amor que tiveram. Léo começou a falar com o pai enquanto tocava, contando sobre seu dia, sobre planos triviais, sem esperar resposta, apenas preenchendo o silêncio não mais com desespero, mas com vida. O ponto de virada definitivo aconteceu num domingo ensolarado. Léo estava no seu canto, tocando a canção, e Rogério, que agora se sentava mais ereto na poltrona, começou a murmurar. Era um som baixo, desafinado, quase inaudível, mas era melodia. Ele estava cantarolando junto. Léo sentiu os olhos arderem, mas não parou de tocar. Continuou, dando espaço para que aquela voz enferrujada pelo desuso encontrasse seu caminho. Ao final da canção, um silêncio se instalou. Mas era um silêncio diferente. Leve. Expectante. Então, Rogério olhou para Léo, os olhos cinzentos agora claros e presentes, e falou. A voz era rouca, frágil. Ela escreveu para você. Antes de você nascer. Foram as primeiras palavras em 2 anos. Léo baixou o violão, o coração explodindo no peito. Ele não chorou, apenas sorriu, um sorriso que vinha do fundo da alma. Naquela noite, eles jantaram juntos na mesa da cozinha pela primeira vez. Rogério falou pouco, mas falou. Contou sobre como Marina cantarolava aquela melodia enquanto trabalhava no jardim. Na semana seguinte, Rogério abriu a porta da oficina. O cheiro de serragem e verniz o atingiu, e ele sorriu, um sorriso triste, mas genuíno. Ele pegou uma plaina, sentindo o peso familiar na mão. A música não apagara a dor da perda, mas a transformara. A dor agora era uma cicatriz, não uma ferida aberta. O silêncio fora curado, substituído não por um barulho constante, mas por uma comunicação nova, tecida com notas musicais, memórias compartilhadas e a promessa de um amanhã que finalmente, eles poderiam enfrentar juntos. A casa em Ponta das Brisas voltou a ter vida, e a melodia solitária do violão de Léo agora era muitas vezes, acompanhada pelo som suave de uma ferramenta trabalhando a madeira, 2 músicas distintas se unindo para compor a trilha sonora da resiliência e do amor.